Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os diferentes meios de comunicação pela internet. Hoje é sexta-feira, 5 de abril deste ano 2024. Temos o tema Um Clamor Celestial, pregado terça-feira, 6 de julho de 2010, em Quito, Equador. Saudamos também ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Luna, na congregação que o reverendo João Samorano pastoreia, lá na cidade de México. Nos diz no livro do Apocalipse, no capítulo 5, que foi a escritura que nosso irmão William usou aí nessa mensagem, versículo 1 em diante. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, os animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ali ele escreve, Apocalipse 10, do 8 ao 11. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpa e salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Escreve Apocalipse 8, do 3 ao 5. E cantavam um cântico, dizendo, um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Um clamor celestial. Podem se assentar, por favor. Nessa passagem que lemos, ali nos mostra esse evento o qual não for achado ninguém digno de abrir o livro. E João chorava muito. João chorou. Tem muitos lugares aqui no livro Os Selos, onde o irmão William nos escreve em todas essas partes que fala onde João chorou, onde fala que João chorou. Aqui vocês vejam no livro Os Selos, na página 76, onde nos diz:
A Bíblia diz que João chorou muito. Agora, houveram aqueles que ensinaram sobre isso. Vamos procurar outro livro, os selos, também, para ter aqui uns minutinhos, para ter aqui aberto também outro livro. E assim vamos vendo nos dois, iremos vendo o que ele ia escrevendo aí. Aqui podemos ter aberto também. Continua dizendo. Onde começamos a ler na Bíblia, diz que João chorou muito. Agora, houveram aqueles que ensinaram sobre isso, e em uma ocasião escutei um homem que disse: João chorava porque viu que ele mesmo não era digno. Aí escreveu: João chorou. João chorou, ele escreve do lado esquerdo. Qualquer pessoa sob a unção do Espírito Santo saberia que esse não era o motivo. Aqui está o meu pensamento sobre o porquê João chorava. Era porque se não houvesse ninguém digno de abrir o livro, da redenção, então a criação inteira estava perdida. Do lado direito desenha uma estrela de Davi. E do lado esquerdo escreve tudo perdido. E nesse outro livro, aí para cima escreve, aí na margem, tudo estava perdido. Se não aparecesse o Redentor semelhante. Tudo estaria perdido se não aparecesse o Redentor semelhante. Assim se encontrava a situação à luz da lei de Deus. E desde já, Deus não pode ir contra a sua própria lei. Do lado esquerdo, ele desenha uma estrela de Davi. Deus requeria que houvesse um Redentor semelhante, que fosse digno e tivesse a habilidade e a substância para o fazer. E o anjo disse: agora, deixe que o Redentor semelhante se apresente. Então João olhou por toda a terra e debaixo da terra e não encontrou ninguém digno. Por isso toda a criação estava perdida. Aí nessa esquerda escreve: a criação estava perdida. E embaixo disto escreve: João chorou. E nesse aqui, à direita, onde começa com razão, aí ele desenha uma estrela de Davi. Com razão, João chorou porque tudo estava perdido. Aí que ele escreveu: João chorou. Mas o seu pranto não durou mais que uns momentos. Porque um dos anciãos ali perto disse: João, não chores. O seu pranto não durou muito. O seu pranto não durou muito. João estava pensando: oh Deus, onde está o homem? Nesse escreve: um ser humano. Aí estavam os profetas, mas eles nasceram igual eu. Aí estão os sábios, e lá estão os outros. Aqui não tem ninguém. E nesse aqui, à esquerda, desenha uma pedra angular e as eras, e uma estrela de Davi. Nesse parágrafo aí. Eu quero um homem que tenha as habilidades para fazer isso. Eu quero um homem que possa redimir. Mas não se encontrava o tal homem.
Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Então João começou a chorar porque tudo estava perdido. Do lado direito, outra estrela de Davi, e chorou amargamente. Nesse aqui à esquerda, uma estrela de Davi escreve perdido. E escreve João chorou. Ele estava muito triste porque toda a criação e todas as coisas estavam perdidas. Estariam perdidas se não encontrasse essa pessoa. Glória a Deus. Em glória a Deus, aí do lado esquerdo, ele escreve, coloca outra estrela de Davi. Se não encontrasse um que pudesse cumprir com esses requisitos, todos os seres humanos, o mundo inteiro e toda a criação estariam sem esperança. Tudo tinha caído. Os direitos da vida eterna, a luz e todos esses direitos tinham sido confiscados. E agora não tinha ninguém que pudesse pagar o preço. E nisso, João começou a chorar. Aí ele escreve novamente nisso, do lado esquerdo, escreve João chorou. Porque não tinha ninguém digno, nem mesmo de olhar o livro. Do lado esquerdo, uma estrela de Davi. Necessitava um ser humano, e João chorava porque não havia ninguém digno, e tudo estava perdido. Nesse livro aqui eu abri dois, mas nesse aqui tem uma parte que ele fala que João chorou fortemente. Vamos ver se é nesse. Ou em este outro. Vamos a ver aqui. No, en este tampoco es. Puede ser en el negro. Não é nesse também. Pode ser no negro, sem editar. Agora vocês vejam. Todo esse cenário. Eu tenho aqui um pôster pequenininho que ele escreve. Chorou fortemente. Livros, pero es tanta anotación pequeña, o en un escrito también en notas, refiriéndose a esta página, eso puede ser. Referindo a esta página, pode ser esse também. João chorou fortemente, tinha que ir aqui às notas, nas anotações. E ver se está escrito ali essa parte. Mas vamos continuar. Para ver o que continua dizendo aqui. Continua dizendo, então procedeu a voz de um dos anciãos de pé ali no meio dos 4 animais e todas as hostes celestiais, e disse, e aí escreve, o leão, João, não chores. Oh, irmãos, a graça de Deus. João, não quebrante seu coração, não chores mais, porque o leão da tribo de Judá, a raiz e geração de Davi, ele venceu. E aí do lado direito, na 76, embaixo desse parágrafo, ele escreve um leão e coloca a estrela de Davi. Aqui à esquerda escreve novamente, João chorou. Embaixo escreve aí, um dos 24 anciãos. Nesse escreve também, leão. Vamos passar para 77. Continua dizendo. Vencer quer dizer que alguém lutou e venceu o inimigo. Lá no horto do Getsemane, quando o sangue escorria no seu rosto, aí ele estava vencendo. O leão da tribo de Judá e a geração de Jessé venceu. Aí ele escreve, venceu e prevaleceu.
como Jacó sendo enganador, quando ele teve o encontro com o anjo, ele o segurou nele e não deixou ir. Aí ele escreve, o anjo, e Jacó escreve no lado direito. O anjo tentou se soltar dele, mas Jacó disse, não te deixarei. Ele se manteve até que recebeu o que desejava, e o seu nome foi mudado de enganador, suplantador, que quer dizer enganador, a um príncipe com Deus, Israel. Ele venceu, ele prevaleceu. Agora, esse leão da tribo de Judá também prevaleceu. Aí ele escreve, o leão. O ancião disse, não chores mais, João. Nesse outro ele escreve, João chorou. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, prevaleceu e venceu, ele o fez. João, tudo está completo. Ele produziu o cloro que mandou o pecado e a sabedoria novamente às mãos sujas, que colocou tudo a perder no princípio, o ser humano. Sim, mas quando João virou para olhar, ele viu um cordeiro muito diferente de um leão. Ele disse, o leão prevaleceu. Outra vez podemos referir a mensagem desta manhã. Deus se escondendo na simplicidade. Aqui no parágrafo anterior, do lado direito, ele escreveu, remitiu. Nesse escreveu, o leão da tribo de Judá também prevaleceu. Aí do lado direito, embaixo de leão, ele escreve também, prevaleceu. Deus se escondendo na simplicidade. E do lado direito escreve cordeiro, leão é igual, cordeiro em cima, leão é igual, rei e juiz. Ele disse que era um leão, que é o rei dos animais. O leão prevaleceu. O animal mais forte é o leão. Eu tenho estado caçando na selva da África, e à noite ali escuto as girafas com seu alarido, e os elefantes também, tão poderosos, batendo as suas trombas no ar e fazendo um barulho muito estranho, e os outros animais selvagens com seus clamores tão sanguinários. Ali estivemos, meu filho Bilipô e eu, tentando dormir no meio da grama, com o ruído, barulho dos grilhos e demais insetos, e lá ao longe ouviu o rugido do leão, e de repente todos os demais animais calaram, até os grilos pararam de cantar. O rei falou. Então é quando as denominações e todas as dúvidas caem no chão, tudo fica em silêncio quando o rei fala. Ele escreve silêncio por meia hora. E esse aqui é o rei. Essa é sua palavra. E ele escreve o leão traço rei. Ele escreve aqui também leão traço rei e juiz. E desenha uma pedra angular e as eras. Ele disse, João, não temas, não chores, não te desanimes. E eu tenho você aqui nessa visão e estou te mostrando essas coisas. Eu sei que estás angustiado porque não tem como redimir essas coisas. Parece que tudo está perdido porque não tem quem cumpra com os requisitos. Mas o leão da tribo de Judá. E aí ele escreve, João chorou. Agora, nessa mensagem, a pedra do ângulo que colocamos na mensagem do domingo, desses 2 dias que ele pregou na sexta-feira a introdução, e no domingo foi a mensagem desse tema, e na sexta-feira foi o tema. O tema que queria pregar no domingo, na sexta-feira já era a introdução desse tema, a pedra do ângulo. E nessa mensagem, a pedra do ângulo, de sexta-feira, 27 de novembro, vimos a do 29. 27 de novembro de 2015. Aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz, estamos vivendo em um tempo muito, porém que muito importante, onde de um momento a outro fechará a dispensação da graça. Aí já está mostrando
os dias e os anos que restavam finais, os anos finais da dispensação da graça. Por quê? Porque ainda, nesse momento, Cristo estava fazendo intercessão no céu até pelo último escolhido. Ainda não tinha tomado o livro, ainda não tinha descido esse anjo forte, ainda não tinha trazido esse título de propriedade e não havia entregado, não havia entregue a um homem que já tinha nascido, já havia tido a sua infância, sua etapa de jovem e já estaria na etapa de adulto, onde já era o tempo para que Deus lhe entregasse esse título de propriedade novamente no meio da raça humana. Ou seja, que nessa mudança de dispensação, já para culminar a dispensação da graça e começar de cheio a dispensação do reino, Deus já ia realizando os preparativos já para essa mudança de dispensação que Ele já estava mostrando para nós nesses anos, que breve ia fechar a dispensação da graça. Continua dizendo, e já não haverá nenhuma outra pessoa salva, porque já haverá terminado o tempo que Deus terá completado sua igreja. E então Cristo sairá do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, e se apresentará para tomar o livro da mão direita do que está sentado no trono de Deus, o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Em um escrito, ele mostra ali para nós, um escrito dos tantos que fala desse tema, mas nesse aqui ele escreve, até que tenha redimido até o último, então se levanta do trono. Não podia se levantar do trono sem que tivesse redimido até o último escolhido, até que esse último fosse jogado no cloro. Aqui nesse mesmo livro dos selos fala. Agora vejam na página 112 do livro Os Selos nos diz: uma trombeta sempre anuncia uma guerra ou uma confusão política, e dali começa uma guerra. Quando você se enreda na política e tudo se encontra em tanta confusão, como temos hoje em dia, então tome muito cuidado, porque uma guerra está à mão. Uma guerra está próxima. Nesse aqui ele escreve trombeta, escreve do lado esquerdo. O reino ainda pertence ao diabo. Ainda tem essa parte na mão. Observa bem, o mundo foi redimido por Cristo e Ele está fazendo a parte do Redentor semelhante, redimindo seus súditos, até que o último que tem o seu nome no livro tenha recebido a sua redenção e tenha sido curado. E tenha sido selado, corrijo. Aí ele fala, tenha sido selado ali. Aí ele escreve batizado e coloca uma seta para a pedra angular que desenhou e para as eras. Isso falamos ali pelo ano 2021, no final. Creio que foi 25 de dezembro e creio que foi também o 1º de janeiro que falou aí também, onde fala que tenha sido selado, escreve batizados. Então, vejo que o batismo acabou, os batismos acabou, terminou, no qual esse ministério esteve proclamando que a dispensação da graça já tinha terminado e que tudo que correspondia à dispensação da graça tinha terminado. Consequentemente, não podia continuar com isso, porque essa dispensação tinha fechado. Agora, vocês vejam, aqui diz também,
Do lado esquerdo escreve: até que o último escolhido entre. Como? Como que o irmão Branham diz? Até que tenha recebido sua redenção e tenha sido selado. E o irmão ele escreve: batizado. Agora, entendem bem? Então, ele vem do seu trono, o trono do seu pai, se apresenta e toma o livro da mão de Deus, que está sobre o trono, e reclama seus direitos. Agora, como vai reclamar seus direitos? E para quê? Vejam, na página 352 do livro Os Selos, nos diz: e nesse tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nos últimos dias, nesses últimos dias, o anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá que no tempo que o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá. E escreve com Moisés e Elias: em sua plenitude para nos redimir, escreve para nos transformar. Do lado esquerdo, assim para cima, escreve: Deus virá em sua plenitude em Moisés e Elias para nos redimir, para nos transformar. Agora continua dizendo, na página 112, a primeira coisa que faz é chamar sua noiva. Veja, o primeiro que ele faz, quando ele toma o livro e vem para reclamar seus direitos, ali ele escreve número 1. A primeira coisa que faz é chamar sua noiva. E nesse livro desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo, e nesse outro desenha chama sua noiva e desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Onde chama sua noiva? Na era da pedra angular. Ou seja, aí os ministérios de Moisés e Elias, como lemos na página 352, é onde ele faz essa separação, essa segregação, essa pesca. Aí é onde entra essa pesca que o irmão Branham desejou pescar esses peixes grandes, que no Evangelho segundo São Lucas nos fala, vamos ver aqui, já que entramos nessa parte desta visão, desse lago, onde o irmão Branham foi colocado pelo anjo, e o anjo ia ensinar ele a pescar. Vamos ver algo aqui. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. E aconteceu que, apartando a multidão para junto do lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai-te ao mar alto e disse, e lançai vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Agora vamos passar aqui. E recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos.
San Juan, E vamos ler aqui em São João, aqui en esta otra Biblia, en el capítulo 5 nessa outra Bíblia, no capítulo 5 de São Lucas, aí desenha uma estrela de Davi no versículo 4, para que tenham aí. E passamos ao Evangelho segundo San Juan, Vamos passar ao Evangelho segundo São João, en el capítulo 21, no capítulo 21. dice, él les dijo, echad la red Ele disse, lançai a rede à direita. Vamos a tener abierto este también acá, Vamos abrir essa aqui também, esta otra Biblia, nessa outra Bíblia. él les dijo, echad la red Ele a la disse, derecha lançai a rede de la à barca direita y do barco e achareis. Escribe América Latina. Escreve América Latina e o Caribe. Lançaram-na, pois, e já Por la gran cantidad não de a peces. podiam tirar pela multidão dos peixes. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Então Pedro, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, E os outros arrastrando discípulos la red de foram peces, com o barco, pues no distaban porque de não tierra, estava sino distante como da terra, 200 senão côvados. quase 200 côvados, Al descender a tierra, levando a rede viram cheia de brasas peixes. puestas e Logo que pez saltaram encima em terra, de viram pão. ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis Disse-lhe de pescar. Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E sendo tanto, não se rompeu a rede. 153 peces grandes. Escreve 153 peixes grandes, Tipo y figura de lo que será tipo e la figura tercera etapa. do que será a terceira etapa. Tipo y figura de lo que será, vean, Tipo la e tercera figura, etapa. vejam, do que será a terceira Porque esa etapa. es la tercera Porque etapa é na terceira etapa en donde esos peces onde esses peixes seriam pescados. seriam Ahora pescados. vean, serían pescados. Agora, vejam, seriam pescados. En el lago, él comenzó a E enseñar no al lago, ángel, al o irmão anjo começou a ensinar o irmão Branham, tirando el anzuelo, lançando o anzol, a vara aí, lançando o anzol o mais longe que pudesse lançá-lo para que fosse ao fundo. pasó muy bien. E fez a primeira vez, e fez muito bem, lançou bem, até o anjo o parabenizou. Ahora ven ustedes Agora, vocês vejam que todo eso nos que muestra tudo isso ese capítulo nos 13 de mostra San Mateo, esse lo cual capítulo 13 de São Mateus, es esa parábola que nos que habló é allí essa parábola que nos falou ali, de los ángeles segadores, dos anjos colhedores, los cuales vienen a llevar a cabo esa obra que vem para realizar essa obra de separación. de separação. Vamos a ver aquí en el capítulo 13, verso 47. No capítulo 13, no versículo 47, nos diz: Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, puxa para a praia, assentando-se, apanha para o cesto os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, no livro de Citas, nos mostra esta labor nos mostra esse trabalho
desses anjos, página 141, parágrafo 1260, diz: observa o versículo 41 de Mateus 13. Os dois bem perto, tão perto, nos últimos dias, de modo que ele não fez, porque ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los, digo, a metodista ou batista, ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que ele envia seus anjos para separá-los. Um anjo vem para fazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor não fez isso em nenhuma das eras. E no tempo do nosso irmão William também não. Nem no tempo do nosso irmão William Souto Santiago. Porque esse anjo vem operando, o qual é o Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, no último instrumento, no último mensageiro. Porque vocês vejam, quando escutava Jesus dizer, os profetas até João profetizaram, qualquer um poderia dizer, bem, agora se levantar um, não pode ser, porque Jesus disse que esse era o último, não pode ter mais nenhum. São pessoas as que pensavam que não haveria mais nenhum. São faltos de entendimento, porque ele dizia até João, ou seja, que era o último da dispensação da lei. Agora, vocês vejam que nesse tempo, entre João e Jesus, ou seja, entre o precursor e o precursado, tinha estado no meio do povo esse anjo, trazendo essas boas novas à igreja, para a igreja noiva hebraica. Agora, vocês vejam como se repete novamente nesse tempo final, em uma escala atualizada. E podemos ver o mesmo cenário, novamente, se cumprindo nesse tempo final. E vocês vejam que o irmão Branham, ele mesmo já tinha preparado tudo para ir a Israel, porque ele pensava que ele era o último. Sempre os mensageiros, como estivemos falando nesses últimos estudos, vejam, onde Deus está nos mostrando tudo isso, que está sendo aberto, porque o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, e a sétima trombeta, que é para Israel, Moisés e Elias, esse mistério está sendo aberto, para o qual e pelo qual tem silêncio no céu. E esse mistério está sendo revelado à igreja, e aí é que é visto essa nova era, essa nova dispensação, e esse mensageiro no qual Deus estaria cumprindo, com o qual Deus estaria cumprindo essa obra de reclamação nesse mensageiro. Agora, vocês vejam como é o anjo, o que estaria realizando por meio desse instrumento, estaria realizando, ou seja, o anjo, o Espírito Santo, o qual ele nos disse na página 134 do livro Os Selos, que esse Espírito Santo se faria carne, o que estava no meio da igreja, trabalhando no meio da igreja. E na manifestação desse anjo, o qual era diferente dos demais, o qual tem o sétimo selo, o que não se pode desligar, não se pode desligar o sétimo selo desse anjo. Vejam, no cumprimento da visão da capa, na primeira etapa e fase que ele está realizando, que temos estado vendo aqui no livro Os Selos, que é para chamar sua noiva. A primeira coisa que faz, chamar sua noiva. Página 112, onde estávamos lendo aí, a primeira coisa que faz é chamar sua noiva.
Agora vocês vejam que enquanto chama sua noiva, a qual está se preparando para receber essa grande visita angelical, nos disse também, bem, depois o que faz? Eu já passei para a página 112, o livro Os Selos. Toma, ele escreve 2. Pega seu inimigo, Satanás, o amarra e joga no fogo, junto com todos os seus seguidores. Agora, não foi isso que vimos em Mateus 13:47, onde esses anjos fazem essa separação? E no livro de Citas, estamos lendo aqui, que esse anjo é o que faz essa separação. Diz, um anjo vem para fazer a separação. E esse anjo é o que contém e tem o 7º selo, a vinda do Senhor. A separação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso, senão o anjo do Senhor. Ele é o que vai dizer o que é certo e o que é errado. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos aqui embaixo, ou seja, nas eras, mas anjos no último tempo. E reuniria, ou seja, que também estaria fazendo esse trabalho. Que o primeiro que fala aqui no livro Os Selos, o primeiro que faz é chamar sua noiva. Aí está reunindo sua amada. Sabemos que esse é o tempo vindouro da colheita, agora, que já realiza essa colheita, porque o trigo já está maduro e é colocado aí frente ao sol, e o trigo maduro com o trigo maduro faz esse trabalho da colheita e os coloca aí no celeiro. Agora, em realidade, um anjo é interpretado, um mensageiro. Aí escreve a colheita. E vemos que tem 7 anjos das 7 igrejas, e não agora, através das eras das igrejas. Você já tem todo escrito deste parágrafo, que são muitos. Agora, vejam. Pega o seu inimigo, estou na página 112 do livro Os Selos. Pega o seu inimigo, Satanás, o amarra e o joga no fogo, junto com todos os seus seguidores. Agora, em um escrito, onde puseram a escritura de São Lucas 5, que lemos há alguns minutos, ali ele escreve: não tinha pescado os peixes grandes, os escolhidos, e os 144 mil judeus. É como na visão do lago, com muitas trutas. Depois virá o dia do reino milenial do Messias. E escreve também em toda a dispensação da graça, que a noite, escreve a noite para o mundo, depois de ressuscitado. Agora, durante a dispensação da graça, na noite, não foi realizado, não foi feito essa pesca dos 144 mil, e muito menos dos escolhidos, os quais aqui ele fala que estaria sendo realizado depois que ele saísse do trono da intercessão. Vejam onde a noiva é colhida. Agora vocês vejam, quando o irmão Branham disse no livro de Citas, quando a noiva reconheça sua posição, e o que é que Deus está nos mostrando nesse tempo no qual estamos vivendo? Ele está nos mostrando nossa posição, onde nos encontramos. Como o ancião disse, aquele ancião pescador disse para aquele jovem ali: não se preocupa, deixe o sol sair, e então veremos onde estamos, onde nos encontramos. Agora, vamos procurar aqui para ter esse dado também aqui no livro de Citas.
En la página 107, na página 107, um dos lugares 107 del libro de citas, 107 do livro de citas, párrafo mesmo. Esse mesmo fala bem claro disso. Na página 107, parágrafo 931, diz: o novo nascimento é uma revelação, no qual Deus revela à pessoa esse grande mistério. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo de uma vez? Agora, como vai reunir todo o grupo de uma vez? Com essa obra que ele está realizando depois que ele saiu do trono de intercessão, que ele numerou ali como o número 1, que é a primeira coisa que faz, chamar sua noiva. Aí está reunindo sua noiva. Aqui no livro de citas desenha uma pedra angular e umas eras e uma seta para a pedra angular. Como será quando se reúna todo aquele grupo uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia? O mesmo que aconteceu com eles ali no aposento alto, onde 120 estavam unânimes e juntos, sob uma mesma revelação. E Deus expressado por meio de sua palavra nas mesmas ações e feitos, atos, como quando a palavra manifesta fez. Se a igreja unicamente conhecesse sua posição, e aí desenha uma seta para a pedra angular e as eras, desenha a pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Assim será algum dia, e então rápido acontecerá. Ou seja, quando ela reconheça o que é, e desenha uma pedra angular e escreve adoção. Em cima escreve o novo nascimento, quando a igreja reconheça sua posição. Agora vejam, quando ela reconheça sua posição, então aconteceria o rapto. Enquanto a pessoa não reconheça sua posição, para essa pessoa ainda não está essa obra de reclamação, essa obra de reunir, de chamar do leão da tribo de Judá, chamar esse escolhido ao celeiro, ao lugar santíssimo, porque não reconheceu o que é, não reconheceu quem ela é, não reconheceu sua posição. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, nessa mensagem A Pedra do Ângulo, a Pedra Angular, na introdução, diz: tudo vai concluir quando ele tomar o título e o abra e o traga à terra e o entregue a um homem, o entregue à sua igreja, ou coloca no meio da sua igreja. E como vai colocar no meio da sua igreja? Veja, entregando a um homem esse título de propriedade que está no meio da sua igreja, um homem vivo. Ou coloca no meio da sua igreja para a sua igreja receber a transformação, os mortos em Cristo serem ressuscitados e todos serem jovens por toda a eternidade. O que lemos que para isso é que ele vem. Para quê? Página 352. Vamos ler essa partezinha. E acontecerá que no tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude. Escreve com Moisés e Elias para nos redimir. Escreve nos transformar. Para quê? Para que ele venha em sua vinda? Ele escreve também no que lemos: Deus virá em sua plenitude em Moisés e Elias para nos redimir, para nos transformar. Esse é o trabalho ao qual ele vem em sua obra de reclamação. Agora, vejam aqui, na página 85 do livro Os Selos, vamos a tener también aquí abierto. Miren,
Vejam, aqui diz, página 85, no parágrafo que começa, observa que quando ele tomou o livro, a ata do título estava selado. Mantenha isso bem em sua mente. Agora, abre o selo dos mistérios para revelá-los e trazer a todos os seus súditos redimidos. Agora, quando chegarmos a isso no estudo dos selos, veremos aquelas almas sob o altar clamando, Senhor, até quando? Até quando? E aqui está como mediador sobre o altar, dizendo, um curto tempo mais, porque tem outros que têm que sofrer como vocês. Mas agora ele vem nesse lugar, no último selo. Ele vem desse lugar, no último selo. Ele escreve, sétimo selo. Já não é mediador, mas rei. E o que faz? Se é rei, então tem que ter súditos. E seus súditos são aqueles que redimiu. E eles não podem vir perante ele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele sai de sua posição de mediador, onde a morte nos entregou ao túmulo. Agora ele vem com os direitos. Amém? E até mesmo aqueles que estão vivos e ficaram até ver sua vinda. Aí ele escreve, ao leão. Até ver sua vinda ao leão. E veja que João, quando vê um cordeiro. Mas o ancião disse, eis aqui o leão da tribo de Judá. Se João o viu ali, João representa os escolhidos e também ao mensageiro. Agora vejam, se João viu, os escolhidos desse tempo final também estariam vendo. E João tem estado vendo, e João tem estado recebendo a ele como o leão da tribo de Judá. Aqui escreve, ficaram até ver sua vinda, aqui escreve, o leão. Aqui nesse outro livro escreve, onde fala ver sua vinda, escreve, como rei. Não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus soará, a última trombeta soará. Quando o último selo for aberto, do lado direito escreve a trombeta. Quando o sétimo anjo tenha dado sua mensagem, então tocará a última trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós que estamos vivos e que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntos para receber o Senhor nos ares. E agora se apresenta para reclamar sua posição. Escreve reclamação. Nesse escreve futuro, a trombeta. Agora nosso irmão William continua dizendo, haverá uma manifestação plena do poder de Deus, da plenitude de Deus no meio da sua igreja no último dia. E isso, depois da ressurreição, de 30 a 40 dias, estaremos na terra já transformados, como Cristo, depois de ressuscitado, esteve 40 dias com seus discípulos, lhes falando do reino de Deus e também fazendo maravilhas e sinais. Ou seja, que haverá um tempo maravilhoso prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo na vinda da pedra do ângulo, ou seja, a vinda do Senhor à sua igreja no último dia, na etapa que corresponde depois das 7 eras da igreja. E o ciclo divino fechará no oeste, assim como a primeira vinda de Cristo foi no leste, com o povo do pacto antigo, o povo hebreu. A segunda vinda de Cristo é a sua igreja no último dia, a qual se encontra na etapa que corresponde ao continente americano, que corresponde ao oeste do planeta Terra. É no oeste que a luz resplandecerá. Assim como resplandeceu lá na primeira vinda de Cristo no leste, resplandecerá em sua segunda vinda no oeste, conforme a palavra de Deus. Portanto, esperamos a pedra do ângulo para coroar a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final. Israel rejeitou ser coroado com a pedra do ângulo em sua primeira vinda, mas tudo contribuiu para o bem, contribuiu para que fosse feito a obra de redenção e Deus salvar a Israel e salvar sua igreja. Vejam na mensagem como posso vencer. E aqui também na página 86.
do livro Os Selos, vamos primeiro ao livro Os Selos. Para ver o que nos diz, onde começa, esse é o parágrafo, o penúltimo parágrafo. Diz, agora os selos foram abertos na última era da igreja para revelar essas verdades. O Cordeiro abriu os selos e o revelou à sua igreja para assim recolher os seus súditos para seu reino. Sua noiva, você viu? Oh, veja, ele agora quer trazer os seus súditos a si mesmo. Como fará? Do pó da terra, das profundidades do mar, dos abismos e de todas as partes onde foram colocados, das regiões de trevas, do paraíso. Aí escreve sexta dimensão. E onde quer que se encontre, ele chamará e eles responderão. Como em carne, ele fala em uma cita, em uma escritura, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Ele escreve em carne. Aqui nos diz na mensagem como posso vencer, na página 36 em espanhol, o nosso irmão Branham diz: pode me sepultar no mar, mas quando essa trombeta soar, me despertará. Um dia eu irei ao lar. Enquanto isso, amém. Enquanto isso, continuo lutando. Agora na frente ele escreve: a trombeta soará e despertará o irmão Branham. E despertará todos aqueles que estão esperando por esse chamado. Como foi com Lázaro, que disse: Lázaro, vem para fora. Ele tem o título. Ele sabe os nomes desses que serão ressuscitados. Ele sabe os nomes dos que serão transformados. Agora, nosso irmão Branham continua dizendo aqui, página 86 embaixo. Ele vem para levar a seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles o conheceram. E eles o reconheceram. Depois, para esse tempo, o tempo não será mais. Já se acabou, já terminou. Bem, agora, ele deixa o trono onde esteve como cordeiro intercessor para ser um leão, um rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele já não é mediador. Recordem os ensinamentos do Antigo Testamento, quando o sangue apartava do propiciatório, o que acontecia? Se convertia em um tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro imolado saiu da eternidade, do trono do Pai, do lado esquerdo ele escreve juízo. Nesse outro escreve também trono. Agora, quando o Cordeiro imolado saiu da eternidade do trono do Pai e tomou seus direitos, então se tornou um tribunal de juízo. E então ele já não é um cordeiro, mas leão, o rei, e clama por sua rainha que venha ficar do seu lado. Oh, que lindo, não é certo? Aí ele escreve, desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. E escreve, se pôr na pedra angular para julgar o mundo. Em cima escreve, já não é cordeiro, mas leão. E escreve leão, rei. E no sexto, e escreve também, o sexto selo é igual juízo. E nesse outro escreve mudança de cordeiro a leão e rei para trazer juízo. E escreve tribunal de juízo. Escreve também. Do lado esquerdo escreve futuro. Cordeiro, leão, juiz. Ou seja, tudo isso seria no futuro. De quando ele escreveu isso. Do qual temos estado falando em vários estudos e temos estado vendo já esse futuro sendo cumprido e estamos num futuro presente, ou seja, que o futuro já é a realidade.
do que estamos vivendo, do que está acontecendo nesse tempo final. Agora aqui continua dizendo, nosso irmão ele diz, portanto, estejamos preparados, porque de momento a outro, Cristo completará sua igreja, sairá do trono da intercessão, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Trará o título de propriedade à terra outra vez. Aí estão vendo como ele está nos mostrando que o título de propriedade ainda não estava na terra. E aí veremos, veremos as pessoas que diziam, não, ele já tinha o título de propriedade, porque ele disse aqui, disse aqui, disse aqui. Bom, bem, agora, aí podem ver agora que tudo isso estava sendo falado e essa revelação sendo trazida de como seria na dispensação do reino, quando já estivesse começando plenamente no meio da igreja, porque a dispensação do reino começa no meio da igreja com o chamado para a noiva, com o chamado da noiva. E o trabalho de fazer a separação do joio, que é jogada na grande tribulação, seria jogada lá. Mas esse anjo é o que vem fazendo essa separação. E isso é na dispensação do reino. Onde aí ele estava nos mostrando que ele ainda não estava como leão. Ainda ele não estava como reclamador, senão que naquele tempo de boas novas estava como intercessor. Agora está se cumprindo tudo. Agora está cumprindo tudo que ele esteve nos mostrando do que ele seria em sua segunda vinda como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Em sua obra de reclamação. Chamando e recolhendo sua noiva para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro, onde fomos convidados e temos aceito esse convite. Portanto, temos reconhecido o leão da tribo de Judá, o temos recebido e temos aceitado o convite, e temos conhecido e reconhecido nossa posição. Por isso que o rapto vai acontecer em nossa era, a era da pedra angular e nossa dispensação, a dispensação do reino, porque temos estado reconhecendo nossa posição e o que nós somos, quando ela reconheça o que ela é. Agora vimos esse mistério desse capítulo 5 do livro do Apocalipse. Um clamor celestial. Vamos nos colocar em pé? E assim vamos deixar, nesta ocasião, sobre o tema que estaremos vendo e ouvindo, um clamor celestial ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.